Boa noite! Está começando mais um Viçosa Notícias. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques dessa quarta-feira, dia 19 de junho. Hoje é celebrado o Dia do Cinema Nacional. Acidente envolvendo automóveis ocorre em Cajuri. Entenda como funciona a terapia nutricional para pessoas do espectro autista. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Ontem ocorreu um acidente próximo ao trevo de Cajuri, deixando 4 pessoas feridas. Na manhã do último domingo, 16 de junho, um acidente envolvendo 2 carros e uma moto interditou uma via próxima ao trevo de Cajuri, deixando 6 feridos. No mesmo local, na tarde desta segunda-feira, dia 17, o Corpo de Bombeiros foi acionado novamente para comparecer a outro acidente envolvendo mais 2 automóveis. Ambos os motoristas, assim como 2 ocupantes de um dos veículos, foram socorridos e levados ao Hospital São Sebastião sem risco de morte. As polícias civil e militar também compareceram ao local para averiguar as causas do incidente. E vamos falar de esportes. Estão abertas as inscrições para a Copa de Basquete 3 contra 3 de 2024. Confira como acessar o regulamento e fazer a sua inscrição. Para você que é um entusiasta do basquete, saiba que pelo 2º ano consecutivo, o Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Viçosa realiza a Copa de Basquete 3 contra 3. O evento é destinado a competidores de todos os níveis e conta com 4 modalidades: a feminina, acima de 15 anos, masculino escolar M1, atletas nascidos em 2010 ou 2011, masculino escolar M2, atletas nascidos entre 2007 e 2009 e, por fim, masculino adulto, acima de 18 anos. O evento vai acontecer nos dias 29 e 30 de junho e as inscrições já estão abertas e vão até o dia 26. As pessoas interessadas devem se inscrever individualmente. A formação dos times e horários dos jogos serão organizados e divulgados pela comissão técnica responsável. O link do formulário e o regulamento do campeonato podem ser acessados no portal da Cultura da Prefeitura de Viçosa, cultura.vicosa.mg.gov.br. E no último domingo, dia 16 de junho, aconteceu mais uma corrida na UFV. As 10 milhas do clube de corrida foi marcada por muita emoção e animação. Confira agora os detalhes. A UFV foi palco de mais uma corrida. As 10 milhas do clube de corrida aconteceu no último domingo e contou com a participação de mais de 300 competidores de Viçosa e região. A competição teve 2 provas, uma de 5 e outra de 16 quilômetros com percursos ao longo do campus da universidade. O pódio feminino do percurso de 5 quilômetros teve Edivânia Isias em primeiro lugar. A atleta completou a prova com exatos 22 minutos, sendo seguida de Lohane de Oliveira e Patrícia da Silva, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já o pódio masculino contou com Emanuel Silva em primeiro lugar, por completar a prova em 15 minutos e 43 segundos. Em seguida, vieram Arthur Luiz Custódio em segundo lugar e Rafael de Oliveira em terceiro. A prova dos 16 quilômetros feminino teve Ana Paula de Almeida no pódio, com tempo de 1 hora, 8 minutos e 7 segundos. Ela foi seguida por Maria Aparecida de Souza em segundo lugar e Daiane Alves em terceiro lugar. Já o pódio masculino foi composto por Gilberto Silvestre em primeiro lugar, com um tempo de 54 minutos e 4 segundos, seguido por José Geraldo Ferreira e Fábio França, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O evento contou com a presença de uma plateia animada que garantiu apoio e torcida para os corredores. A organização da corrida foi elogiada tanto pelos participantes quanto pelos torcedores que marcaram presença, gerando assim a expectativa de que o evento siga crescendo a cada ano. No dia 19 de junho é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, data que tem como referência as primeiras gravações cinematográficas realizadas no Brasil. Como uma forma de celebrar e enaltecer a 7ª arte brasileira, o dia 19 de junho é marcado pelo Dia do Cinema Nacional. A data foi escolhida pois remete à primeira vez em que foram feitas imagens a partir da tecnologia do cinematógrafo no Brasil em 1898. O dia também levanta a reflexão sobre a valorização da cultura nacional.
As pessoas estão muito ainda voltadas para o cinema que vem de fora, né? Então, eu acredito que você ter um dia que você celebra, que você valoriza o cinema nacional, é fundamental para poder criar essa consciência e ter uma formação de público também. Porque para o cinema acontecer, para o cinema nacional acontecer, a gente precisa de que pessoas assistam também, a gente precisa de um público. Segundo a Agência Nacional de Cinema, Ancine, em janeiro deste ano, o cinema brasileiro atingiu um público de 3 milhões de espectadores, ocupando 31,3% das sessões programadas. Neste mesmo período, no ano de 2023, o número foi de apenas 114 mil pessoas. Mesmo com a ampliação popular, as produções nacionais ainda buscam formas de incentivar os brasileiros a ocuparem as salas de cinema. Cineclubes são um ótimo meio de você incentivar as pessoas, né, da comunidade a assistirem o cinema nacional. Eu acho que essa mobilização relacionada a cineclubes é muito importante. E também eu vejo uma coisa muito legal acontecendo, um movimento muito legal, é que tem várias perfis nas redes sociais, no TikTok, de pessoas mais jovens fazendo montagens, fazendo vídeos com filmes brasileiros, né? Então acaba que essa movimentação das pessoas mais jovens fazendo esses edits, esses vídeos, né, que acaba viralizando com trechos de filmes nacionais, sabe? Instigam muitas pessoas a assistirem, né? O sucesso crescente do cinema brasileiro pode ser atribuído a vários fatores, incluindo a diversidade de produções e ótima qualidade das obras. Mas o ponto crucial para impulsionar o alcance dos filmes e curtas nacionais é a retomada das políticas públicas para a cultura. Completando 126 anos de história, o cinema brasileiro começou quando Afonso Segreto gravou A Baía do Guanabara quando estava a bordo de um navio. Hoje, com muito mais recursos e tecnologia, a sétima arte brasileira já abrange inúmeras produções diversas. Qual o seu filme nacional favorito? O que mais me marcou, e um dos primeiros que eu assisti, foi Cidade de Deus. É uma pergunta extremamente difícil, mas eu acho que em questão de... Não vou falar nem em questão de produção, etc e tal, porque isso é inegável. Mas por emoção mesmo. É um filme que ele se passa... Tipo assim, eu lembro dele pelo menos uma vez por dia, que é Central do Brasil. Olha, favorito é difícil de falar, mas eu indico Benzinho, com direção do Gustavo Pizzi. É um filme que fala da rotina brasileira. Difícil escolha, mas para mim é Besouro, por conta da narrativa, da produção, os atores negros, para mim, uma representatividade muito grande. Então, para mim, é esse. Foi difícil escolher, mas Besouro, para mim, é melhor. E você, já sabia que existia uma data só para prestigiar a nossa sétima arte? Bom, agora você sabe como o cinema nacional impacta o país de forma econômica e cultural, se destacando como fonte de entretenimento e reflexão. É muito interessante ver que o cinema brasileiro tem grande capacidade de competir e prosperar no mercado global. Parabéns a todos que trabalham nessa indústria. O Viçosa Notícias vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Olá, estamos de volta e nessa segunda-feira, 2 homenagens feitas pelo vereador Marco Evangelista marcaram a última reunião da Câmara dos Vereadores. Confira esse e outros destaques. Por não haver inscritos para a Tribuna Livre, logo no início da reunião, houve uma homenagem para o Buffet Partenon. O vereador Marco Evangelista, autor do requerimento, destacou que a empresa desempenha um papel importante na economia de Viçosa por meio da geração de empregos. Vocês fazem uma grande diferença na nossa cidade, principalmente nesse momento que a gente vive aí de uma greve de UFV, né, que muitos estudantes fora, a gente sabe que com isso a geração de empregos suas lá que fortalece também a cidade. Poucos momentos depois, já na Palavra Livre, o parlamentar também parabenizou a participação do projeto Palestra no campeonato Craques da Bola. O time sub-13 do grupo chegou até as quartas de finais do torneio. Na reunião, os atletas e comissão técnica foram homenageados pelo desempenho. Já o vereador Daniel Cabral informou que protocolou um pedido de cassação de mandato do prefeito Raimundo Nonato. O parlamentar justifica que a não intervenção no Hospital São Sebastião por parte do prefeito também o torna responsável pela situação.
A partir disso, o pedido vai ser votado na próxima reunião da Câmara. O prefeito Raimundo não é responsável pela crise dos hospitais, mas a partir do momento que ele deixa de responder a essa crise como vem fazendo, ele passa sim a ser responsável. Então a gente está protocolando esse pedido que já entra em votação nos trâmites normais aí da Casa Legislativa na semana que vem. No pequeno expediente, havia apenas um projeto para ser votado. De autoria do vereador Cristiano Gonçalves, o PL número 64 de 2023 autoriza o Poder Executivo a criar e incluir o ensino de noções básicas sobre robótica como atividade extra para os alunos da rede municipal de Viçosa. Cristiano, além de explicar a importância do projeto para a educação na cidade, se comprometeu a destinar recursos de sua emenda impositiva para a construção de um laboratório. Eu me comprometo a destinar parte da minha emenda impositiva para a construção inicial aí de um mini laboratório aí, de robótica para dar oportunidade para as nossas crianças, uma vez que a rede privada já tem ensino da robótica e a gente, obviamente, que não podemos ficar para trás também. Por fim, o PL foi aprovado em primeira votação de maneira unânime. As pessoas com transtorno de espectro autista podem apresentar seletividade com cores, texturas e sabores dos alimentos. Um problema que precisa ser tratado para garantir uma dieta equilibrada e saudável a este público. O Bernardo, de 6 anos, se lambuza com açaí, mas tem que ser puro, nada daqueles toppings que a gente costuma turbinar o pote. Também é um dos poucos alimentos de cor escura que ele aceita ingerir. A água de coco era só na caixinha, mas a mãe, com muito custo, convenceu o filho a experimentar o líquido direto da fonte. São várias as restrições que a família tem que lidar. Bernardo tem transtorno do espectro autista e essa condição faz com que ele tenha hábitos peculiares na alimentação. Sempre tem que ser do jeitinho dele. O que você está comendo, Bernardo? Parece que eles não estão se acertando mais também. Tá comendo pizza. Que delícia. E não adianta forçar, que é pior. A condição dele impede que uma educação mais firme faça ele comer de tudo, na hora certa. Pessoas com transtorno de espectro autista podem apresentar seletividade com cores, texturas e sabores dos alimentos, o que dificulta a montagem de uma dieta balanceada. Bernardo só comia alimentos de cores claras e hoje, a gente conseguiu introduzir algumas coisas, alimentos escuros na alimentação dele, mas ele ainda continua com seletividade e restrição a alguns alimentos, como, por exemplo, o feijão, ele não come de jeito nenhum. Além do lado comportamental, tem também o lado fisiológico. Pessoas com o transtorno do espectro autista precisam evitar certos alimentos que podem desencadear ou realçar alguns processos no cérebro dos pacientes. Existem estudos abordando um efeito negativo no comportamento dos pacientes autistas com a ingestão de glúten, de soja e também de caseína, que é uma proteína que está presente no leite. Por conta dessas particularidades digestivas, exclusivas desses pacientes, esses alimentos podem gerar um quadro de mais hiperatividade. Diante desse problema, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê uma série de regras para promover, proteger e recuperar a saúde de pessoas com o transtorno do espectro autista, sob o ponto de vista nutricional dentro do SUS. A intervenção nutricional deverá ser realizada por profissional de saúde especializado, seguindo protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pelas autoridades competentes. Onde não houver profissional especializado, o trabalho poderá ser realizado com o apoio de serviços de referência e o uso de ferramentas de telesaúde. O tratamento e as intervenções nutricionais devem levar em conta a hipersensibilidade e a seletividade alimentar do paciente, o comportamento, além de aspectos econômicos e culturais da família. As recomendações devem dar preferência a alimentos de baixo custo, in natura ou minimamente processados. O projeto aguarda agora a análise da Comissão de Constituição e Justiça. E como mães, que lutamos, por uma causa tão linda, a gente espera que ele seja aprovado, porque prevê regras, para terapia nutricional, para recuperar e garantir a saúde nutricional dos nossos autistas. Saiba agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras regiões de Minas Gerais nesta terça.
A previsão para esta quinta-feira é de tempo ensolarado e com algumas nuvens na maior parte do estado. No norte e noroeste de Minas, terá sol e algumas nuvens, mas sem probabilidade de chuva. Em alguns pontos da zona da mata, a temperatura irá cair, mas sem chances de precipitação. Já nas partes sul do estado e Vale do Rio Doce, o tempo também será de sol com muitas nuvens. Em Viçosa, a previsão é de sol com nevoeiro na parte da manhã e aumento das nuvens no decorrer do dia. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Para outras cidades da região, a previsão é a mesma: sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. Em Cajuri, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Já em Teixeiras, a mínima vai ser de 13 e a máxima de 29 graus. E em Ponte Nova, as temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e máxima de 30 graus. E a mostra de arte feita pelos alunos do Centro Experimental de Viçosa vai permanecer em exposição até a primeira semana de julho. Tendo seu começo na quinta-feira da semana passada e indo até o início de julho, a exposição Tradições em Linha, a Cerâmica Indígena e Arte, realizada pelos alunos de Artes Plásticas do Centro Experimental, sob tutoria da professora Maria Cortez, que idealizou a exposição enquanto eles estudavam a arte indígena. Passando pela arte indígena, a gente vai para o grafismo. O grafismo que é, né, imprimido na pele, impresso na pele, que é nas cerâmicas, até no vestuário. Então, daí vem a motivação e aí a gente estudou o grafismo, a arte indígena, para produzir o que a gente produziu. As idades dos alunos que participaram da exposição variam de 10 a 53 anos, sendo uma turma bem diversificada e que construiu os quadros de maneira colaborativa. E às vezes o outro falava assim, deixa eu mexer um pouquinho no seu, isso era muito legal, né? E como eu já te falei, são crianças, são adultos, são jovens e eles vão se ajudando. E quando eu falo se ajudando, não é um adulto ajudar a criança, é mútuo mesmo, a criança ajuda o adulto, porque às vezes não é porque é criança que tem menos experiência artística, né? Maria ainda aproveita para convidar as pessoas que tiverem interesse a visitar o Centro Experimental. Ele fica localizado na Praça do Rosário, número 5, no 2º pavimento. Então a gente fica muito feliz de estar aqui nesse prédio, podendo mostrar que a arte tem um valor muito grande para Viçosa e também ser acessível, porque é no centro, né, e todo mundo pode entrar. Aqui mesmo a gente vê toda hora alguém entrando e falando, nossa, mas que bonito, o que é isso aqui? Caso você tenha interesse de participar das oficinas do Centro Experimental, ainda há algumas vagas. Confira no site da Secretaria de Cultura de Viçosa para mais informações. Agora vamos falar de greve. Está sendo discutida a possibilidade da greve dos técnicos chegar ao fim nesta semana. Na última reunião entre os técnicos administrativos das universidades federais e o MGI, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a proposta entregue pela categoria foi bem recebida, o que pode significar um fim para a greve nesta semana. Ainda serão realizadas assembleias para definir a posição dos técnicos até amanhã, quinta-feira, dia 20 de junho. A tendência é de que seja aprovado o fim da greve caso o Ministério da Educação aprove as condições já apresentadas ao MGI. Dentre elas, a diminuição da carga horária de 40 para 30 horas semanais e a possibilidade de que os técnicos possam concorrer aos cargos da reitoria nas instituições de ensino. Apesar de não conseguirem um reajuste para 2024, o que inicialmente era uma das reivindicações, os servidores reconhecem que conseguiram avanços na reestruturação da carreira. De acordo com líderes da categoria, caso o MEC oficialize a proposta com prazos definidos para sua implementação, a greve chegará ao fim, atualmente já durando cerca de 3 meses. Quanto à ASAV, Associação dos Servidores Administrativos da UFV, ainda não se pronunciou sobre a proposta. E o Viçosa Notícias de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever o jornal de hoje no nosso canal no YouTube e também mandar sugestões de matérias no nosso Instagram, @tvvicosa. Boa noite e a gente se encontra novamente na sexta.